Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías 58. Isso, Isaías 58. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Dessa vez eu vou citar isso, para poder controlar primeiro. Isaías 58 diz assim a palavra do Senhor: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilha, incline a cabeça como um jugo e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida como faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir um nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque estamos aqui juntos, ó Deus, ouvindo-te através das orações, das músicas que entoamos, do abraço que damos, do sorriso, da fala de carinho. Obrigado, Deus querido, pela nossa partilha, pela nossa comunhão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, a cada dia, a cada momento, tem sido o nosso Deus, o nosso cuidador, o nosso libertador. E o Senhor demonstra isso, Senhor Deus, na nossa vida comunitária. Ajuda-nos a nos amar mais e mais, e a essa cidade seja impactada, Senhor Deus, com o pouquinho que fizermos, com o pouquinho que amarmos.
essa cidade seja impactada e que nós venhamos buscar a justiça, que justiça se faz, possa se fazer como um rio perene na cidade do Rio de Janeiro, e o Senhor nos use para a manifestação dessa justiça. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O que temos em mente, irmãos, quando a gente pensa, por exemplo, da justiça na cidade? Será que é possível ter uma cidade justa? Sim ou não? É possível ter uma cidade justa? O que a gente poderia fazer, ou quais são as características que nós notaríamos numa cidade que a gente pudesse dizer assim, de fato, essa cidade é uma cidade justa? Um de cada vez, que todo mundo junto, não consigo ouvir. Não podem falar, não tem problema não. Igualdade, uma cidade que tem igualdade, em todos os sentidos, é uma cidade justa. E mais, que poderíamos pensar? Educação pública de qualidade, sim, educação pública de qualidade, saúde para todos, moradia digna. Pensando nessas pequenas coisas que a gente já pensou, no Brasil, a gente tem alguma cidade justa? Qual é a função da igreja para que haja justiça na cidade? O que a igreja deve fazer para que haja justiça na cidade? Bom, vocês estão muito acostumados com essas perguntas que eu faço daqui, né? Então aí eu entendo. Eu estou perguntando isso porque, na verdade, quando eu olho a palavra de Deus, eu volto lá no Jardim do Éden. Quando no Jardim do Éden, vocês conhecem muito bem a história, no Jardim do Éden, ali naquele entrocamento da África com a Ásia, né? Onde surgiu a fé cristã, para mim, embora de narrativa mítica, mas ali surgiu então a fé cristã, porque dali foi prometido uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ali no Jardim do Éden, que fica ali perto, pela geografia bíblica, fica ali perto do entroncamento da África com a Ásia, ali perto do Rio Nilo, do Rio Eufrates e tudo mais. Naquele lugar ali a gente teve a humanidade, homem e mulher, né? Na verdade, Adão, homem, e Chá, mulher. Na verdade, não era especificamente uma pessoa com o nome Adão, mas Adão, quer dizer homem, ou humanidade, e Chá, mulher. E é interessante perceber que naquele momento ali, ambos estavam nus e se viam como nus e não viam um ao outro como o outro. Após a queda, depois do pecado, a Bíblia diz que eles estavam nus e se envergonharam. Não é isso que diz na Bíblia? Porque neste momento o homem viu a mulher como um outro que precisa ser subjugado. A mulher viu o homem como um outro que precisa ser subjugado. Há um autor latino-americano chamado Henrique Dussel. Henrique Dussel escreveu uma coisa muito interessante, dizendo que no Ocidente produziu um outro, e esse outro precisa ser subjugado. A Denise Ferreira Silva, uma pensadora fantástica negra que hoje mora no Canadá, uma carioca, ela tem um texto fantástico, de vários textos que ela tem, em que ela fala da miscigenação no Brasil, e ela diz que a miscigenação produziu também um outro. Na verdade, a ideia de miscigenação no Brasil
é o apagamento do indígena e do negro. Por isso, particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de miscigenação. Como dizia o Emicida, o problema é quando a miscigenação escurece, né? Aí a coisa muda. Mas o fato é que esse outro é produzido para ser subjugado. E aí, isso é o início de injustiças, de grandes injustiças que a gente pode ver, inclusive, na palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente vai caminhando com o texto, lá no capítulo 4, a gente encontra a história de Caim e Abel, e ali a gente percebe que Caim vê Abel como um outro que precisava ser subjugado. E Deus pergunta então para ele: onde está o teu irmão? E ele responde: porventura sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu o responsável? E Deus fala assim: olha, eu estou lhe perguntando porque o sangue do teu irmão está clamando até mim. E é muito interessante para mim isso. Eu sempre gosto de pensar nessa coisa do sangue clamar, porque parece-me que muito sangue tem clamado diante do Senhor. O sangue que está sendo derramado, infelizmente, no Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro. O sangue da Ágata está clamando diante do Senhor. O sangue de todas as crianças que estão sendo assassinadas. O feminicídio aumentando cada vez mais nessa nação, não é? Cerca de 1.249 pessoas de janeiro a agosto foram assassinadas por ações policiais, sobretudo de maior força no Rio de Janeiro, e com certeza 75% pessoas negras. É óbvio que o sangue continua clamando. E aí então a gente está falando de justiça. E justiça na cidade. O que é justiça? Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a gente lê assim. Bota para mim, Ferrugem. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Não, essa carinha, cadê o Miqueias? Puxa o Miqueias aí. Não, rapaz, ninguém tem. No seu texto não tem. Não tem, eu coloquei. Bom, vamos lá então. Miqueias. Jesus. Roubaram Miqueias. Roubaram Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Nós recebemos então, através desse texto, uma ordem do Senhor. E devemos praticar a justiça. Não tem como nós, como cristãos, não praticarmos a justiça. É algo que faz parte da nossa história, da nossa vida, da nossa essência como cristãos. E aí, é interessante que o verso que nós lemos, ele exorta a gente a praticar a justiça, mas praticar a justiça com misericórdia. A palavra... duas palavras importantes aqui, chesed, que significa graça e compaixão incondicionais de Deus, e a palavra justiça é uma palavra hebraica chamada mishpah, que é a ação, a atitude por trás da ação. Ou seja, toda a nossa luta por justiça tem que ser uma luta com misericórdia. Nós precisamos estar sempre preocupados em ser misericordiosos até com aquele que não merece que nós sejamos misericordiosos. Eu gosto muito de Luther King, uma frase mais ou menos assim,
Ele dizia que quando ele olhava, ele dizia assim: olha, vocês podem nos agredir, vocês podem queimar as nossas casas, queimar as nossas igrejas, vocês podem até nos matar, mas vocês nunca vão tirar de nós a capacidade de amar vocês. Isso é uma profundidade muito grande. A capacidade de ter uma radicalidade no amor sem deixar de buscar a justiça. E aí é interessante que o Tim Keller, um escritor e pastor, ele fala ele chama de quarteto da vulnerabilidade, e ele chama o quarteto da vulnerabilidade os pobres, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. Esse grupo deve ser olhado com muita justiça. A justiça tem que ser lançada sobre essas pessoas. Em Zacarias, agora sim, em Zacarias 9 e 10, nós podemos ver a preocupação de Deus, além de outros textos que nós vamos ler agora, a preocupação do Senhor para com a justiça. E aí sim, agora o Ferrugem vai nos ajudar colocando o texto, nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: administre a verdadeira justiça, mostre misericórdia e compaixão uns para os outros, não oprimam a viúva e órfão, nem o estrangeiro e o pobre, nem tramem maldade uns contra os outros. Ainda em Salmo 147, 146, 7 a 9, nós vamos ler alguns textos para mostrar a vocês que Deus se preocupa com a justiça. Se nós amamos a Deus, vivemos para Ele, nós também temos que continuar lutando pela justiça, que é o direito para com o outro. O outro precisa ser visto não como o outro que tem que ser subjugado. O outro tem que ser visto como uma pessoa de direito. Ele tem todo o direito de existir, de ser, de ir e vir. E nós podemos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo e, como cristãos e servos do Senhor, olharmos para todas as pessoas, sobretudo aqueles que são pobres e aqueles que fazem parte desse quarteto da vulnerabilidade. Portanto, quando a gente serve ao Senhor, a justiça tem que estar presente em nosso coração. E aí o Salmo 146, 7 e 9 diz, vamos dizer juntos: faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos rebeldes. Provérbios 31:8, vamos ler agora, para que a gente possa ganhar tempo. Isso aqui é algo muito sério. Provérbio é um texto que fala de sabedoria, do modo de viver. Não é sabedoria, erudição, mas a maneira de viver, de ser e de existir. E então, dentre os provérbios, dentre os vários provérbios, há este que nos ordena a fazer exatamente isso. Vamos dizer juntos? Abre tua boca em favor do mundo, em favor do direito de todos os desamparados. E obviamente aqui, você não vai pensar no mundo como uma pessoa que tem a dificuldade simplesmente de falar, porque tem algum problema de deficiência na voz. Mas é aquele que não tem voz, é aquele que está vivendo uma opressão tão grande, que por mais que ele grite, ele não é ouvido. E muitas vezes nós somos a voz daqueles que não podem falar, daqueles que gritam e não são ouvidos. Isso é ordem do Senhor. Deuteronômio 27:19, vamos ler também juntos. Maldito é o direito do estrangeiro, do órfão da viúva, e todo o povo dirá amém. Jeremias 22:3, um texto no meu texto, mas nós vamos ler aqui também. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: exercer o direito e a justiça,
livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele. Não façais nenhum mal, nenhuma violência ao estrangeiro, nem a órfão, nem a viúva, não derramei sangue inocente nesse lugar. A Bíblia então nos exorta a agirmos na perspectiva de Deus, sempre na perspectiva do Senhor. Quando nós não nos importamos com a dor do outro, nós não estamos seguindo o caminho do Senhor. Eu fico muito assustado, já disse isso várias vezes, quando a gente vê uma igreja no Brasil, que não se preocupa ou se preocupa muito pouco com as mortes que estão acontecendo, as violências que estão acontecendo em nosso país. Em Mangaratiba, eu não vou conseguir falar tudo, mas você pode pesquisar, há um quilombo que está sendo extremamente oprimido por fazendeiros, latifundiários ao redor, que não deixam chegar no quilombo atendimento, remédios e coisas mais. Algo extremamente opressor, pertinho de nós. Então, essas lutas são nossas lutas também, porque são lutas de Deus. O que aprendemos então, passando rapidamente, sobre a justiça com Jesus? São as palavras de Isaías que Jesus leu na sinagoga, mostrando o seu próprio ministério, iniciando o seu ministério. E no início do seu ministério ele diz assim, vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver se você encontra, Lucas 4, 18, 17, aí, beleza? Vamos ler? Foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse foi o início, a essência do ministério de Jesus. E nessa essência do ministério de Jesus, é também a essência do ministério da igreja na cidade. A igreja precisa mesmo viver nessa perspectiva de luta pela justiça, sem ter medo de lutar por ela. Mateus 11, 44 e 5, nós notamos que quando os discípulos de João quiseram saber se Jesus era o Messias, ele disse assim: olha, vá lá e diga para o João o que está acontecendo. E aí você confirma para o João se eu sou o Messias, mais ou menos assim. E aí lá no Mateus 4, ou 11, de 4 a 5, ele diz: Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É nítida a opção de Jesus pelas pessoas pobres. Eu imagino a dificuldade que a Valéria teve falando sobre pobre numa igreja em que tinha então um elevador panorâmico. Não que Deus não queira que os ricos tenham encontro com Ele. Deus quer sim que os ricos tenham encontro com Ele. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Deus quer. Mas tem algumas questões que os ricos precisam fazer para mostrar que tiveram encontro com o Senhor. Bom, Jesus viveu, comeu, se associou com os marginalizados. Jesus conversou com as mulheres que eram desprezadas em sua época. Jesus fez algo completamente diferente de tudo que os religiosos da época fizeram. Talvez
Jesus Cristo fosse extremamente, a gente pode chamar assim, subversivo. Que Jesus Cristo subverteu a ordem de Israel. Ele disse assim: eu vim trazer espada e não paz. Porque Jesus Cristo veio trazer conflito. Quem ama Jesus entra numa perspectiva de conflito. Se você ama Jesus, você entra num conflito. Se você quer seguir a Jesus de verdade e viver uma ética cristã, não se vendendo, você vai viver no conflito. Tinha um irmão na igreja que eu pastoreei, lá em São Paulo, e ele dizia depois de uma mensagem, eu ouvi algumas mensagens, ele se aproximou de mim e disse: pastor, essas suas mensagenzinhas aí eu não suporto, não gosto dessas mensagenzinhas. Eu até mesmo faço, cara, não sou um bom pregador não, mas eu até admito, mas o que eu estou te falando, está te incomodando tanto? E ele disse: não, mas essa coisa de que eu tenho que ficar com Jesus diante de uma situação em que eu tenho que cuidar da minha família, como que eu vou fazer? Ele contou uma história de que ele trabalhava como vendedor de peças de automóveis, e ele então tinha que ficar esperando o senhor de uma loja toda quarta-feira, possivelmente deve continuar até hoje. Toda quarta-feira ele esperava o almoço para pagar o almoço para este senhor e entregar também um dinheiro na mão dele, porque o patrão dele pediu para que ele fizesse isso. E ele então, depois que tinha o almoço, entregava o dinheiro na mão desse homem, ele podia então fazer o pedido. Esse homem era vendedor, representante de uma outra empresa. Então, para que ele pudesse comprar nessa outra empresa uma boa quantidade de peças, ele então ficava esperando, pagava o almoço. Ele disse que ele era muito humilhado por este homem, mas ele esperava para fazer um almoço, para fazer então a listagem dos pedidos, porque assim ele conseguia ter uma boa venda e cuidar da sua família. E ele disse, por isso que a mensagem minha incomodava muito a ele. E aí eu disse para ele: infelizmente, irmão, o irmão é escravo, não de Jesus. O irmão é escravo do seu patrão, que lhe dá o dinheiro, dá propina para você ficar esperando o outro. E o irmão é escravo daquele que espera o momento do almoço para você fazer o seu pedido. Você está vivendo um período de extrema escravidão. Isto não é coisa de servo do Senhor. É por isso que a minha mensagem, que não é minha, é da palavra do Senhor, o incomoda muito. É como aquele irmão lá em Rondônia, né, que era tesoureiro da igreja, que eu pastoreava, e chegou para mim todo feliz: pastor, consegui 32 alqueires de terra. Eu disse: poxa, que legal, como você conseguiu isso? Disse: na verdade, foi o INCRA que me mandou. É mesmo? Como é que faz isso? Não tem regra nenhuma. Tem regra, eu tenho que ter 2 filhos para fazer isso. Mas você não tem filho nenhum? Disse: não. Eu coloquei no nome do meu tio, que mora em Minas Gerais. Aí eu já conversei com a minha esposa. Eu tenho 2 anos para batalhar. Eu vou ter 2 filhos, aí eu passo para o meu nome. Eu olhei para aquele irmão e disse: mas irmão, isso aí só tem um nome: corrupção. E pior é que eu tenho um corrupto como tesoureiro na minha igreja. O irmão tem que ler a Bíblia comigo. É claro que os irmãos podem imaginar que eu ganhei um grande inimigo, né? Naquela igreja. Quando a gente caminha com Jesus, a gente tem que ter essa compreensão de que a gente é representante da justiça, da manifestação da justiça onde a gente está. A gente tem que ter isso no nosso coração. Jesus se aproximou das pessoas leprosas, se aproximou das crianças. Jesus Cristo manifestou a sua graça, o seu amor constante, desafiou os discípulos
a dividirem, a olhar os pobres, quando observou Jesus elogiando uma mulher que entregava tudo que tinha para o Senhor, lá em Marcos 12, 42 e 43, por favor, que diz: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Jesus Cristo estava ali valorizando aquela mulher. E é interessante, como disse para vocês, Jesus Cristo demonstrou amor pelos ricos quando deles se aproximava, sobretudo aqueles que eram cobradores de impostos e que eram marginalizados, embora pessoas ricas. Jesus Cristo então valorizou essas pessoas, se aproximou deles. Eles têm condições sim de serem convertidos. Aos ricos cabe então a partilha de seus bens. Vocês lembram de Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Zaqueu subiu lá na árvore e olhou Jesus, e Jesus Cristo olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém cear contigo, estar na sua casa. Eu aprendi com Jesus, é por isso mesmo que eu falo com vocês que quero na sua casa tomar um café, porque eu aprendi com Jesus. Jesus Cristo falou: hoje convém estar com vocês, você na sua casa. Jesus Cristo vai lá com ele, está com Zaqueu, e a presença de Jesus ali faz com que Zaqueu declare algo extraordinário. Certo que está aí? Veja, se dá Lucas 19, 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. O rico é salvo quando ele tem capacidade de partilhar, quando ele está desapegado da sua riqueza, quando ele coloca Jesus acima dos seus recursos e ele tem capacidade de olhar os pobres e abençoar os pobres. Deus quer fazer muitas pessoas aqui prosperar, crescer, mas Ele vai fazer isso para fazer você abençoar outros, porque é assim que o Senhor deseja. Jesus então enviou seus discípulos para o mundo. Lá em João 17, 18, você pode ir passando, eu não vou ler todo o texto. Na oração sacerdotal, Jesus disse que enviava seus discípulos ao mundo. Eles deu então autoridade aos seus discípulos. Lá em Mateus 28, nós vemos: toda a autoridade é dada a mim. Então Jesus Cristo nos envia para o mundo para fazermos discípulos através da manifestação da justiça. Mas Jesus Cristo faz isso com toda a autoridade que vem dele. Mas me chama a atenção um texto de Isaías 32, 17, vê se você consegue encontrar esse texto. Isso que diz assim, vamos ler juntos: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. A justiça antecede a paz. Nós nunca teremos uma cidade justa se não tivermos justiça nessa cidade. Por isso que a gente tem que questionar muito esta política de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que dizer não a essa segurança, a essa proposta política de segurança, de extermínio. Quando eu conto para os amigos que são de outros países que aqui há um sniper que de repente entra na comunidade e sai atirando, as pessoas ficam assustadas. Como pode isso? Isso é inadmissível. O que a igreja está fazendo? A igreja no Brasil, em sua maioria, acha que bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido, redimido pelo sangue de Jesus. A igreja se preocupa muito, extremamente com a sexualidade do outro, mas não se preocupa com as crianças que estão sendo assassinadas nas cidades. Parece que há uma incongruência
com aquilo que a Bíblia nos ensina, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e com a experiência e a vida de Jesus. Então a gente entende que a justiça antecede a paz. O texto de Isaías é orientado no texto de Isaías 58. O profeta Isaías, ele é orientado mesmo por Deus para avisar o povo de Israel que ele está andando em rebeldia. Então, nesse período aqui, não havia mais sacrifício, não havia nesse parte aqui o sacrifício de animais, mas havia o jejum. E é interessante que o texto ele mostra algumas características da rebeldia desse povo. E aí o texto, não vou ler de novo o texto, mas as pessoas naquela época iam ao templo porque eram religiosas. Eram pessoas muito religiosas. Não eram pessoas que tinham compreensão do que Deus estava fazendo. Pega aí, por favor. Mas simplesmente eram pessoas religiosas. Como característica, demonstravam que queriam aprender de Deus. Se demonstravam como pessoas justas, mas na verdade eram pessoas que estavam distantes do Senhor. Outra característica, eles estavam preocupados mais em satisfazer o ego. O versículo 3, por exemplo, diz assim: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Não havia compreensão da vida prática com a vida religiosa. Parece que a gente está falando de Brasil. Não conseguem viver a adoração na vida. Mostram uma exterioridade contemplativa. Eles viviam em jejum, buscando a Deus, achando que estavam fazendo exatamente aquilo que o Senhor queria, mas eles não estavam realmente vivendo a vida na prática, porque eles esqueceram dos estrangeiros, das viúvas, dos pobres, dos órfãos. Que tipo de espiritualidade Deus requer de nós? E aí o texto diz: libertação dos presos, não exploração dos empregados, libertação dos que estão sendo oprimidos, partilha de alimentos com que não podem comer, abrigo para aqueles que não têm casas, roupas aos que necessitam. E nós podemos conseguir isso tudo através de melhorias políticas, econômicas, sociais, reivindicando na cidade, realmente causando presença, marcando presença nos setores da cidade, para que a gente não fique simplesmente numa contemplação. Todos os domingos a gente vem na igreja, adora o Senhor e coisa boa, mas aí diante de uma injustiça nos nossos olhos, na frente de nós, no nosso bairro, a gente nada faz porque a gente não se envolve para produzir justiça. Podemos realizar então isso através dessa maneira, mas o que não podemos deixar de fazer, o que não podemos fazer, desculpe-me, é que não podemos nos esconder. Não podemos nos esconder. Olha o texto que diz a palavra do Senhor. Vamos ver se ele encontra para nós continuarmos. Se jejum termina em discussão, em rixa, em briga, em sombras brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? E é isso que quero. Mas não é uma vida de contemplação. E aí então, o texto me ajuda a entender o que o Senhor Jesus deseja para a nossa igreja na cidade do Rio de Janeiro. O Senhor deseja que nós sejamos
sal e luz realmente nessa cidade. E se nós buscarmos a justiça, haverá recompensa. Haverá recompensa para a igreja que experimentará a cura. O texto de Isaías diz que as feridas serão saradas. A igreja sentirá a proteção do Senhor. O Senhor há de ouvir as nossas orações. As orações da igreja serão de fato ouvidas. A igreja testemunhará na cidade, a ponto das pessoas perceberem as nossas ações. E haverá a companhia constante do Senhor. Aí eu vou ler assim o versículo 11, que diz assim, simplesmente 11: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. É isso que o Senhor deseja de nós, como igreja do Senhor. Essa cidade do Rio de Janeiro precisa ser impactada pela igreja. Não estou dizendo a nossa igreja brasileira somente, mas a igreja precisa dar proposta para a cidade, como a cidade deve existir, como as leis devem acontecer. A gente precisa, sim, para isso, a gente tem que começar pequenininho, em nossa casa, no nosso bairro. A gente precisa começar nessa comunidade aqui, onde Deus está nos colocando. O Senhor vai nos fazer dar frutos de arrependimento. Essa é a nossa missão na cidade. O Senhor nos ajude a ver a justiça correndo como ribeiro perene. Não fujam da responsabilidade de produzir justiça. Pode acontecer preços terríveis, ameaças, coisas terríveis. Mas se isso acontecer, tenha certeza que você não estará sozinho, não estará sozinha. A justiça tem que ser realmente a nossa função, a nossa missão maior, para que o Rio de Janeiro seja uma cidade de paz. Que a gente não vive na contemplação, que a gente saia da nossa zona de conforto e a gente tenha desejo sim de ver pessoas pobres sendo abençoadas e cuidadas por nós, porque essa é a vontade do Senhor, segundo a sua palavra.